Olá, amados, paz bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesta lição, ou melhor, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre salvação. E a lição de hoje, a lição de número 3, traz o tema A Natureza do Deus que Salva. Nós iremos conhecer um pouco dos atributos de Deus relacionados à salvação, como bondade, amor, santidade e misericórdia. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do ebedenfoco.com. Sendo um assinante do ebedenfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Além disso, os slides são editáveis, o que facilita na preparação da aula. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta, porque se o professor precisar fazer alguma alteração, ele tem que montar outros slides. Os slides produzidos pelo ebedenfoco.com são todos baseados 100% na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados e também são editáveis, que você pode fazer a mudança que você desejar. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Lembrando também que nós temos o aplicativo do ebedenfoco.com. Basta você acessar a Play Store no seu telefone e procurar por EBD em Foco. Instale o aplicativo do ebedenfoco.com no seu telefone e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebedenfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebedenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o comentário da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo 34, verso 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem confia no Senhor verá que ele é bom. Resumo da lição: a obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa bondade, amor e a santidade de Deus. Como nós iremos ver mais na frente, no decorrer da lição, a salvação não é apenas um ato de perdão, mas é um ato de bondade, de amor e de santificação de Deus. O texto bíblico da nossa lição, nós temos alguns textos como referência: Salmo 105, o Salmo 34, Lucas 18 e Romanos 5. Você deve estudar esses textos com os seus contextos. Eu não vou me deter aqui no texto por uma questão de tempo, mas óbvio você tem o compromisso de fazer a leitura destes textos para o embasamento da sua aula. Nossa introdução. Nesta lição vamos estudar a natureza de Deus, que se revela como Salvador, um Deus que redime, é cheio de bondade e que, por meio de Jesus, se mostra como o Deus que salva. Nosso Deus é um Deus que redime, ou seja, é um Deus que traz a redenção. Redenção é o ato de libertação. Nós já estudamos isso, inclusive, numa lição anterior. O Deus que redime é o Deus que liberta. Isso é maravilhoso. O fato de Deus nos libertar da nossa condenação por causa do pecado é uma expressão, é uma prova do quanto Deus é bom. Também vamos refletir sobre a natureza amorosa dele, pois é nesse amor que está fundamentada toda a história da salvação. E por fim, vamos aprender sobre a santidade do Deus Salvador, que na verdade todo o ato da redenção é uma expressão de amor. Toda a história da redenção se fundamenta em apenas uma coisa, se é que eu posso dizer apenas uma coisa, né?
mas se fundamenta perfeitamente naquilo que nós conhecemos como amor. O amor de Deus. Toda a redenção, toda a história, toda a estrutura da redenção se fundamenta no amor de Deus, porque foi por amor que Deus fez o que fez. Nosso propósito aqui é mostrar que por meio de sua bondade, amor e santidade, o Deus revelado na Bíblia deseja relacionar conosco, pecadores que fomos alcançados por seu maravilhoso amor. É desejo de Deus se relacionar conosco. Deus não é aquilo que muitos dizem, o teísmo aberto e outros tipos de teísmo que defendem que Deus criou a humanidade e não só a humanidade, mas toda a sua criação e a abandonou à própria sorte. Isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é um Deus que se relaciona e expressa bondade, amor e santidade em seus relacionamentos. Bondade, o ato de fazer o bem, de querer sempre o melhor. Amor, o ato sacrificial. Santidade, santidade de Deus. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós falamos do padrão elevado de Deus, da pureza, da distinção entre Deus e o pecado, da distinção entre Deus e o que é mal. O nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus amoroso, é um Deus de santidade e é o Deus que se relaciona com a sua criação. Primeiro tópico, o Deus que se revela como Salvador. A história da salvação mostra Deus como Redentor, o Libertador. Desde Gênesis, Deus se revela como Redentor, como Libertador, que toma a iniciativa de colocar em prática um plano de salvação para derrotar o mal e restaurar o relacionamento do ser humano com Deus. Nós conhecemos bem essa história da queda, do homem que pecou contra Deus, foi separado de Deus por causa do pecado. E ele não foi apenas separado de Deus, mas ele foi agarrado pelo pecado e assim ele se tornou escravo do pecado. Que é uma condição que é interessante a gente observar, que muitas vezes a gente não fala. O homem, homem e mulher, quando pecaram, eles não apenas foram separados de Deus, eles foram capturados pelo pecado. Eles deixaram de ter comunhão com Deus para serem escravos do pecado. Mas Deus se revela desde o início também como o Redentor da humanidade. Redentor aqui, a ideia de Redentor, nós já estudamos isso em outra lição, e a ideia do Redentor é a ideia do libertador, do resgatador. Está o homem nas garras do pecado, nas garras do mal, escravizados pelo mal, mas Deus, como o redimidor ou o redentor, o libertador, ele vai lá e pega de volta, ele paga o preço, que é o preço do sangue derramado, mas ele resgata. E é interessante aqui que o comentarista nos propõe, desde Gênesis, Deus se revela como Redentor, que toma a iniciativa. Ele toma a iniciativa porque o homem está sempre se afastando cada vez mais. É Deus, o libertador, o resgatador, que toma a iniciativa de colocar em prática o plano da salvação para derrotar o mal e resgatar o ser humano e restaurar o relacionamento do ser humano com Deus. É Deus quem toma essa decisão. Ele é o libertador, ele toma a iniciativa de libertar, ele toma a iniciativa de derrotar o mal e de restaurar o relacionamento do ser humano com Deus. É uma expressão de bondade, de graça, de um Deus que é maravilhoso, que o homem é quem peca, o homem é quem sai, o homem é quem se lança sobre os braços do pecado, mas ele que toma a iniciativa do resgate. Nesse sentido, o Salmo 105 nos convida a contemplar essa característica redentora de Deus por meio de suas maravilhas, prodígios e juízos em favor do seu povo Israel. Versos 5 e 6 do Salmo 105 diz: lembrai-vos
das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios, vós descendentes de Abraão, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. O salmista nos faz um convite para contemplar a bondade e a misericórdia de Deus, o quanto que esse Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que redime pecadores. É maravilhoso saber que, mesmo nós não sendo merecedores, o eterno Redentor se importa conosco. Foi ele quem decidiu que nos resgataria, que nos arrancaria do poder do pecado. Por isso, ele tomou a iniciativa de agir com bondade e misericórdia. Ele decidiu ser bondoso, ser generoso. Ele decidiu ser amoroso. Ele decidiu pagar o preço. É um ato de amor. A bondade de Deus, dentro desse aspecto da bondade de Deus, nós vemos várias situações que expressam a ação de Deus como uma expressão de bondade. A própria determinação divina de morrer por nós, a encarnação, que é o esvaziamento de Deus, a cruz de Cristo, a aceitação de Jesus, tudo é um ato de bondade. E a misericórdia de Deus, os teólogos costumam dizer que misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. Bondade, né, e graça, amor, é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Nós não merecemos a salvação, mas por bondade Deus nos dá a salvação. Nós merecemos a condenação, mas por misericórdia Deus não nos dá a condenação e ainda morre, é condenado em nosso lugar para que nós possamos viver. É justamente essa natureza misericordiosa e bondosa de Deus que revela o seu amor por nós. A bondade redentora de Deus, declarada desde o início, também é percebida em sua fidelidade, como vemos no Salmo 34. Né? A bondade redentora de Deus é percebida em sua fidelidade. Fidelidade de Deus fala da sua imutabilidade, fala da certeza de quem Ele é e sempre será. Quando nós falamos que Deus é fiel, nós falamos que Ele é eterno, permanente, imutável, que Ele não muda. Né? E a bondade redentora de Deus é declarada desde o início, é percebida na sua fidelidade, ou seja, no fato de que Ele falou, de que Ele prometeu, Ele decretou e Ele não muda. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus é bom e digno de confiança. O Salmo 34 nos convida a experimentar a bondade divina e, como resultado, a felicidade alcança aquele que confia nele. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você quer conhecer a fidelidade de Deus? Você quer conhecer a bondade de Deus? Então se refugie nele. Confie nele, tenha ele como seu Senhor, como seu Salvador. Quando provamos da sua bondade e nos entregamos a ele com plena confiança, o temor do Senhor, uma atitude que caracteriza a verdadeira sabedoria espiritual, passa a fazer parte da nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós nos entregamos a Ele, nós estamos nos refugiando nele. Nós estamos provando da sua fidelidade. E temer a Ele, amar a Ele, obedecer a Ele, passa a fazer parte da nossa vida. O que é um ponto muito importante, né? Se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, se não nos refugiarmos nele, se não confiarmos em sua fidelidade, isso jamais terá como resultado uma entrega de vida. Jamais terá como resultado Ele fazer parte da nossa vida. Nós continuaremos separados se nós não confiarmos nele. Assim passamos a conhecer de fato o Deus da Bíblia, um Deus bom, confiável e digno de temor. Um Deus bom, um Deus bondoso, um Deus que não muda e é um Deus que é digno de nós prostrarmos diante dele e adorarmos. É exatamente dessa maneira que o Novo Testamento apresenta
a salvação como resultado da bondade e das misericórdias divinas. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, fomos alcançados por sua obra salvadora, não por méritos ou esforços humanos, mas por sua iniciativa amorosa e cheia de graça. A salvação, que fique bem claro isso, nós estamos falando sobre a salvação, atributos do Deus que salva. A salvação é resultado, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. O professor deve explorar isso com seus alunos e os alunos devem se dedicar a conhecer isso. A salvação é resultado da bondade e da misericórdia de Deus, nunca resultado dos nossos méritos ou esforços. Nunca. Nós temos responsabilidades, porque somos seres conscientes e temos fé. E por isso nós somos responsáveis. Temos responsabilidades, mas não temos nenhum mérito na salvação. Como é clara a natureza generosa, bondosa e misericordiosa do nosso Deus. É Ele que assume toda a responsabilidade para com a nossa salvação. Isso é maravilhoso porque Ele é perfeito e assim nós temos certeza de que esta salvação será plena e eterna. Jesus revela a natureza salvadora de Deus. Jesus revela a natureza salvadora de Deus. A palavra de Deus nos mostra que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Colossenses 2:9. Paulo está dizendo que Jesus é Deus encarnado. Esse texto, ele tem em seu conteúdo, né, no seu espírito, no seu cerne, defender exatamente essa ideia de que Jesus é tão divino quanto o Pai. Por isso que diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é o Deus encarnado. Não por acaso, quando o jovem rico chamou o nosso Senhor de bom mestre, Jesus afirmou que somente Deus que é bom. Jesus está respondendo ao jovem rico ali, meio que com a pergunta, né? O que você está dizendo, meu jovem? Que eu sou Deus? Porque bom é só Deus. O que você está afirmando? Você está afirmando que eu sou Deus? Com essa declaração, o filho deu testemunho da bondade do Pai. Deus é bom. Mas também, né, o filho revela o mistério da Santíssima Trindade, dizendo que ele e o Pai é um só. Porque se ele é bom, que o Pai é o único que é bom, então ele é um com o Pai. Em João 14, Jesus declarou: quem me vê, vê o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus, sendo a expressão plena da divindade, revela tanto a bondade quanto a natureza salvadora de Deus. Jesus é a revelação do Pai. Jesus é Deus encarnado. É Deus se relacionando de forma mais íntima, mais pessoal com os seres humanos. Por isso que a nossa fé, ela está profundamente centrada em Jesus e deve estar profundamente enraigada, solidificada, edificada em Jesus, porque ele é a imagem humana e a imagem de Deus na mesma pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, como diz o certo teólogo, eu vejo Deus como ele é. E quando eu olho para Jesus, também vejo eu como devo ser. Eu vejo o Pai, o Deus eterno, na pessoa do Filho, santo, divino, eterno, poderoso, amoroso, glorioso, justo, santo. E quando eu olho para Jesus, eu também vejo o que eu devo ser: humilde, manso e humilde de coração, obediente ao Pai, que ama o Pai, que glorifica o Pai, que está disposto a sacrificar para fazer a vontade do Pai. Enfim, quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus como ele é.
E quando eu olho para Jesus, eu também vejo eu como eu devo ser. É por meio dele que a obra da salvação se manifesta, revelando o Deus da Bíblia como o Salvador da humanidade caída. Saber que Deus se revela como Salvador nas Escrituras nos impulsiona a buscá-lo de forma pessoal e verdadeira, não de maneira meramente religiosa. É por isso que nós precisamos estudar muito a Bíblia, porque a partir de estudos sistematizados e profundos da Bíblia que nós conhecemos mais o Deus da Bíblia, e assim nós podemos de forma mais pessoal e verdadeira nos relacionarmos com ele. E isso é importante que o professor discuta com seus alunos, porque infelizmente na atualidade nós vivemos uma fé superficial, uma fé de final de semana de templo. A maioria dos cristãos, talvez não a maioria, esteja eu sendo exagerado, mas uma boa parte, uma parte muito grande dos cristãos hoje no mundo, eles têm uma fé de final de semana, uma fé de culto. Depois desses momentos, eles são verdadeiros pagãos. E isso aqui é muito importante, porque essas pessoas vivem essa vida tão distante de Deus? Muito provavelmente porque elas nunca conheceram de fato Deus, nunca tiveram uma experiência real com Deus. Por isso, a religião delas são apenas rituais. O Deus que salva é o mesmo que deseja ser conhecido por cada um de nós por meio de um relacionamento autêntico. O Deus que salva é o mesmo que deseja ser conhecido. É o mesmo que deseja ser conhecido. E é por isso que ele se revela em Jesus, para que através de Cristo nós o conheçamos e nos relacionamos com ele. Segundo tópico, a salvação como prova do amor de Deus. A salvação como um ato de amor. A salvação é tanto um ato de amor como uma prova do amor de Deus. Romanos 5 descreve a morte de Cristo, o justo no lugar dos ímpios, e revela o ato mais amoroso de Deus. O ato mais amoroso de Deus é: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. O ato amoroso de Deus é que Deus morre por nós, através de Cristo, em Cristo Jesus. Deus envia seu Filho amado para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E a verdade, e uma verdade bíblica importante que está aqui no slide, é que a morte de Cristo é a morte do justo no lugar do injusto, o que é ainda mais estarrecedor, porque Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós. Mas tem um detalhe, é que ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. É que essa morte é o justo morrendo no lugar do injusto. Deus entregou seu Filho único por amor. Isso é amor. Ele não entregou depois de sermos justificados, regenerados e santificados. Pelo contrário, ele o entregou quando ainda estávamos mortos em ofensas, em pecados, porque foi isso a morte de Jesus. O justo no lugar do injusto. Até mesmo o ato na cruz, os estudiosos vão dizer que aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Mas era para ser assim, o justo no lugar do injusto. Nada ali era para ele. Por quê? Porque ele não merecia. Ele era puro, ele era justo, no sentido temporal, porque ele é puro, ele é justo. Mas naquele momento ele era puro, justo, santo, ele não devia nada. Então não tinha nada ali para ele, aquela cruz não era para ele, aquela condenação não era para ele, aquele chicote não era para ele, era para alguém culpado. Mas ele toma o lugar. E é por isso que o texto bíblico diz que ali era o justo no lugar do injusto. Ora, se isso não é amor, então o que seria? Esse é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor sofredor, bondoso e verdadeiro. Jesus na cruz é uma expressão do amor de Deus para conosco. O amor de Deus se manifesta na cruz.
A doutrina do amor de Deus é o fundamento da obra da salvação. Como pentecostais, afirmamos com convicção: o que motivou o envio de Jesus à cruz foi o incomparável amor de Deus. O amor é o fundamento básico da obra da salvação. O nosso resgate, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, o novo nascimento, a nossa justificação, por fim, a nossa salvação se fundamenta no amor de Deus para conosco. O que motivou Jesus naquela cruz foi o incomparável amor de Deus. O que levou Jesus para aquela sangrenta e terrível cruz não foram o ódio dos romanos nem dos judeus. O que levou Jesus para aquela cruz foi o amor de Deus por nós. A Bíblia declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está muito claro. Nós podemos confiar nisso. O que levou Jesus àquela cruz foi o amor incomparável de Deus por nós. Esse amor é tão grande e profundo que abrange todas as pessoas, todas mesmo. O apóstolo Paulo reforça isso ao dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 pontos aqui. Primeiro, o amor de Deus abrange todas as pessoas porque o amor de Deus abrange toda a criação. Mas isso não significa que a salvação é universalista. Deus quer que todos os homens conheçam a verdade e pela verdade sejam salvos. Mas isso não significa que isso aqui está afirmando uma salvação universal, que todos serão salvos. Quando nós olhamos para Adão e Eva no jardim, eles estavam em um estado de perfeição muito elevado. E mesmo assim eles pecaram. Nós não podemos argumentar que Deus induziu Adão e Eva ao pecado. Mesmo que nós acreditamos, pelo que lemos da Bíblia, e entendemos que Deus, como Criador de todas as coisas, é perfeito e absoluto, sabia da possibilidade da queda. Mas Deus não induziu o homem à queda. Se Deus não induziu Adão e Eva à queda e mesmo assim eles caíram, imagine hoje os seres humanos. O apóstolo Paulo diz lá em Tito que a salvação de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas nem todos os homens serão salvos, porque há um requisito básico para a salvação. A salvação é pela graça, é um dom de Deus, é Deus quem dá, mas é por meio da fé. É preciso crer, é preciso confiar. Nem todos os homens confiarão e, portanto, nem todos serão salvos. O amor de Deus é acolhedor, misericordioso e universal. Ele não faz acepção de pessoas, mas o amor de Deus nos leva a uma fé que é radical, e essa fé nos obriga a um rompimento com tudo aquilo que é mal. E se a pessoa não faz esse rompimento, então ela não terá parte no reino de Deus. O apóstolo João, conhecido como apóstolo amor, explica isso ainda mais claramente. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Toda a obra da redenção, nós já falamos sobre isso, né? Toda a obra da salvação é uma expressão do amor de Deus por nós. Aqui 2 verdades bíblicas precisam ser afirmadas com clareza. Primeiro, Deus amou todos os pecadores. Segundo, por esse amor, ele enviou seu Filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Como eu já falei, Deus amou a todos. O amor de Deus é para com todas as suas criaturas. Mas mesmo Deus amando alguém, essa pessoa ainda será condenada. Não por causa que o amor de Deus não seja suficiente, mas por causa que essa pessoa está rejeitando a fé em Cristo Jesus. Essa é a essência da morte vicária de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Isso não foi um ato de injustiça, mas de misericórdia.
é um mistério glorioso da salvação. No Calvário, o amor divino se encontrou com a morte para que os pecadores pudessem viver. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho. A justiça e o amor se encontram na cruz. Deus não deixou de ser justo e não deixou de ser amoroso. Respondendo ao amor de Deus com gratidão. Para o cristão, expressar gratidão pela salvação é mais do que palavras bonitas ou momentos emocionantes na igreja. É viver com propósito, identidade e sentido em Cristo todos os dias. Isso aqui é sensacional e é bom que o professor explore isso com seus alunos. Para o cristão, expressão de gratidão por causa da salvação não são apenas palavras bonitas, não é apenas cantar, não é apenas ir na igreja, mas é viver com propósito, é ter uma identidade, é fazer a vida ter sentido em Cristo todos os dias da sua vida. Ser grato a Deus é viver o propósito de Deus, é ter a identidade de servo de Deus e fazer com que as coisas façam sentido apenas em Cristo. É reconhecer que Deus nos amou primeiro, mesmo quando não merecíamos. Romanos 5 e 8. E responder a esse amor com escolhas que honrem o sacrifício de Jesus. A gratidão verdadeira se mostra no comportamento. Nós, Robert Luquier tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que infelizmente, e eu gosto no sentido de que ela explica muita coisa, não de que ela seja uma coisa boa, mas ela explica muita coisa, E a frase do Robert Luquier é que infelizmente a nossa religião se transformou numa religião de falar e não de fazer. O cristianismo se transformou na religião da retórica, está parecendo os gregos, está parecendo os sofistas gregos, os retóricos gregos. Nossa religião se transformou na religião do falar e não do fazer. Mas a gratidão verdadeira, o amor verdadeiro, se expressa em comportamento e não apenas em discursos. A verdadeira gratidão, o verdadeiro amor se mostra nas decisões que tomamos, onde essas decisões não ofendem a Deus. Se mostra nas amizades que nós cultivamos, amizade que nos aproxima de Deus. Se mostra na maneira como lidamos com as tentações, não provocando, não sendo vacilante, mas sendo vigilante. Se mostra na disposição em servir a Deus e ao próximo. Isso é verdadeira gratidão, isso é verdadeiro amor. Não apenas um discurso, uma retórica. E mais uma vez, repito o que Luquier diz, infelizmente, a religião cristã tem se transformado na religião do falar, da retórica, e não do fazer. As pessoas têm bons discursos, as pessoas vão para a internet, fazem bons discursos, mas na prática elas não vivem. Como escreveu o apóstolo João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. Nossa rotina, nossas redes sociais, nossas atitudes, tudo em nós tem refletido essa gratidão. Isso é maravilhoso, O amor de Deus não é uma ação divina de ignorar o nosso pecado. Gente, nós precisamos ser honestos. O amor de Deus não é uma ação ou uma expressão da ação de Deus de ignorar o pecado. É por isso que as pessoas hoje, a pós-modernidade, diz que o que importa é o amor. Deus é amor, o que importa é o amor, a maneira como se ama não importa, a quem esse amor é direcionado não importa. Importa porque Deus é santo. O amor de Deus não apenas nos alcança, mas ele nos transforma. Isso é um ponto fundamental na ideia da salvação, na ideia da fé cristã. O amor não é aquele que nos abraça sem nenhum critério. Apenas o amor é aquele que nos abraça sem nenhum critério, mas nos transforma. O amor de Deus é inerente à sua santidade. A sua santidade é aquele atributo que não se mistura com o pecado. É o seu alto valor, o seu alto padrão de pureza, de valor. Então, quando nós falamos que Deus nos ama
nós falamos que o seu amor é a ação dele de nos transformar e não apenas de nos acolher juntamente com os nossos pecados. Ele nos acolhe e nos purifica. Terceiro tópico, a santidade do Deus que salva. Deus é absolutamente santo. A Bíblia revela que uma das características fundamentais de Deus é a santidade. No livro do profeta Isaías, lemos a proclamação dos anjos, dos serafins, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia revela que uma das características fundamentais de Deus é a santidade, Características no sentido absoluto, Aqui a característica é a virtude ou o seu atributo de santidade, A Bíblia revela que um dos atributos ou das virtudes fundamentais de Deus é santidade. Por quê? Porque ele é separado de tudo aquilo que é pecaminoso. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira epístola: mas como é santo aquele que vos... O apóstolo Pedro, melhor dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esse chamado à santidade está diretamente relacionado à própria natureza santa de Deus, como está escrito. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se o chamado é para nós nos unirmos a Ele, então o chamado também é um chamado para a pureza, porque Ele é santo. Ele é santo. Se nós somos chamados para sermos os ramos enxertados na videira, e a videira é santa, então nós também temos que viver em santidade. Isso é muito importante. O professor pode explorar isso com seus alunos, que o nosso chamado por Deus não é um chamado apenas para ir morar no céu, um chamado para fazer parte de uma comunidade, é um chamado para se parecer com Jesus, é um chamado para expressar o caráter de Deus em nós, um caráter santo puro. É esse o chamado de Deus para nós. Portanto, o chamado de Deus, a santidade, não é apenas uma sugestão, mas algo que reflete quem Ele é. Ora, Deus é amor, mas também é absolutamente santo. Então, o amor de Deus não significa que o amor de Deus seja um amor promíscuo. O mundo hoje em dia acha que amar é uma expressão de gostar de qualquer coisa, inclusive daquilo que é errado. E para isso as pessoas lutam para que isso seja transformado em verdade, mas isso não é verdade. O amor é o ato de Deus de fazer o que precisa ser feito para nos resgatar. Mas Ele é santo. E uma vez que Deus é santo, as coisas não podem ser contaminadas, não podem ferir o seu padrão absoluto de pureza. Então, quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos da pureza de Deus também. A salvação é um chamado à santidade. A obra da salvação não inclui apenas o perdão dos pecados, mas um chamado à transformação completa de vida. É um chamado positivo à santidade da vida. Isso aqui também é fundamental e o professor precisa explorar isso com seus alunos. Na verdade, essa é uma verdade que precisa ser dita no púlpito da igreja. Porque não são só os jovens que vivem uma vida santa mais frágil. A maioria dos cristãos hoje estão vivendo assim. E a maioria dos cristãos hoje precisam entender que a obra da salvação não inclui apenas o perdão, não é apenas a absolvição. Porque nós conhecemos a ideia de perdão a partir da absolvição. Alguém foi perdoado, então alguém foi absolvido. Mas quando nós falamos de salvação, nós temos absolvição. Mas nós temos também justificação, que é a justiça de Deus sendo imputada a nós, mas principalmente a regeneração, o novo nascimento, a transformação da vida, a vida nova, uma vida nova. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É isso que é a salvação. A salvação não é só a absolvição da nossa culpa, ainda que esteja incluso também,
Mas a salvação é principalmente a mudança de vida, é principalmente a nova vida, o novo nascimento. A doutrina bíblica da salvação ensina que, ao sermos alcançados pela graça, experimentamos o que muitos estudiosos chamam de santidade posicional. Ou seja, refere-se à condição de santos que o salvo recebe no momento em que a salvação é operada, né? 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A santidade posicional, a salvação, ela traz, né, a santidade ela tem 3 aspectos, né, passado, presente e futuro, que também é os aspectos da salvação. A salvação ela não é progressiva, mas a santificação é. Mas apesar da salvação não ser progressiva, mas ela acontece em 3 tempos. É por isso que o apóstolo Paulo em alguns momentos fala que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Porque esses aspectos estão dentro do contexto da santificação. Nós fomos santificados por quê? Porque nós fomos tirados daqui, do mundo, né, do lamaçal de pecado, e colocados em Cristo. Estamos numa posição de santidade, né, numa santidade posicional, porque estamos em Cristo. Então, essa é a questão. Posicional, a santificação posicional. Nós somos santos porque nós somos tirados do lamaçal do pecado e colocados em Cristo, na posição de servos de Cristo. Essa é uma realidade imediata e completa, vindo direta e exclusivamente de Deus. Além dessa realidade, há outra denominada de santidade progressiva, né? Que é a santidade no presente, que é aquela que está sendo desenvolvida, né? Que é a salvação no presente, né? Que é o desenvolvimento da santificação, que é o aprimoramento, o melhoramento da nossa conduta. Isso é santificação progressiva, né? Então nós estamos nos santificando porque santificação é também mudança. Santificação é mudança de padrão, é transformação de vida, e nós estamos nesse processo. Então, a salvação tem 3 aspectos, que é passado, presente e futuro. A santificação tem esses 3 aspectos, que é a santificação posicional e a santificação progressiva. E nós teremos a santificação permanente, que é a glorificação. Então, nós não somos ainda perfeitos, mas nós somos santos. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não sou santo, aquele cristão, né? Aquele crente que diz, eu sei que eu não sou santo. Então, irmão, você está com um problema sério. Que eu sou santo. Eu não sou perfeito. A perfeição eu alcançarei quando eu for ressuscitado ou transformado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Aí eu serei aperfeiçoado. Aí, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o que é corruptível dará lugar ao que é incorruptível. O que é imperfeito dará lugar ao que é perfeito. Mas nesse momento, nós somos seres imperfeitos, mas nós somos santos e estamos vivendo em santificação. Essa é uma realidade paulatina que exige uma cooperação do crente nesse desenvolvimento espiritual. A responsabilidade de se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Nesse sentido, é uma decisão do salvo escolher andar com Deus todos os dias, optando por obedecer a sua palavra, mesmo quando o mundo diz ao contrário. É o mesmo exemplo de Adão e Eva, que estava numa condição muito boa, mas eles tinham a responsabilidade de decidir entre servir a Deus ou desobedecer, e eles escolheram desobedecer. De igual modo, nós também. Nós ainda provavelmente possamos estar numa condição ainda pior, porque o pecado agora contaminou a nossa natureza. Mas nós temos a palavra de Deus, Jesus já veio ao mundo e nós conhecemos a palavra de Deus. E sabemos que nós podemos buscar a Deus para vencer as nossas fragilidades. A cruz, o encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. A cruz de Cristo é o maior marco da história da salvação. Nela a justiça de Deus e o seu amor infinito se encontram de forma perfeita, preparando e apontando o caminho da santidade. A justiça e o amor se encontram na cruz. Deus é santo e não pode tolerar o pecado, mas também amou e deseja salvar o pecador. E esse é o ponto central do encontro do amor e da justiça na cruz. Na cruz vemos que o pecado não foi ignorado. Não. Porque se Deus ignora o pecado, ele não seria justo. Mas na cruz o pecado não foi ignorado.
O que é um ponto muito importante, porque as pessoas, quando falam da morte de Jesus, pensam que parece que Jesus nos perdoou, então ele ignorou o nosso pecado. Não, não, não. Na cruz, o nosso pecado estava recebendo a devida punição. Na cruz, alguém estava pagando pelo meu pecado, que era para eu pagar. Então, na cruz, nós vemos que o pecado não foi ignorado. Pelo contrário, ele foi julgado com toda a severidade, com todo o peso da justiça. O pecado foi absolutamente julgado e condenado com toda a severidade ali naquela cruz. Jesus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si a culpa que era nossa. Ao mesmo tempo, esse sacrifício revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de entregar seu Filho por nós. A cruz mostra que a salvação não é barata, ela custou o sangue de Cristo. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Eu não posso pagar, mas alguém pagou. Ali Deus permanece justo ao punir o pecado e ao mesmo tempo é amoroso. Ao mesmo tempo é bondoso, porque ele justifica o pecador que crê em Jesus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. É muito glorioso essa ideia da justiça e do amor na cruz. A justiça estava presente porque Deus estava castigando Jesus em nosso lugar, mas o amor também estava presente porque por causa desse ato nós estávamos sendo justificados e redimidos. O madeiro é, portanto, o ponto onde a santidade de Deus exige justiça e o amor de Deus oferece graça. Esse é um ponto importante. A santidade de Deus exige justiça, não permissividade. A santidade de Deus exige justiça, até mesmo ao amor. Se você ama, então tem que ser justo. Se você é justo, então tem que usar a justiça. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é ao mesmo tempo amoroso e santo. Ele não apenas exige santidade, mas é a própria santidade. Ele mesmo, sendo santo, não nos rejeitou por causa do pecado. Pelo contrário, foi por amor que providenciou em Cristo o caminho de volta. O pecado afastou a humanidade do Deus Criador, mas a cruz abriu a porta do regresso. A santidade não é apenas um padrão moral, mas uma resposta de amor a um Deus que, sendo santo, decidiu nos amar até o fim. Ter uma vida em santidade é responder positivamente ao amor do Deus que salva. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um comentário. Acesse o site www.abrinfoco.com para mais informações. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp 94DDD 984092869. É isso aí. Ficamos por aqui na plataforma bdinfoco.com. Você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.